E aí pessoal, aqui quem fala é o Miau. No vídeo de hoje a gente vai estar complementando o guia da Wukong, falando sobre as composições e personagens que aumentam o valor dela e que tem o próprio valor aumentado por causa dela. Então, sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Quando se fala de personagens para combar com suporte, a primeira coisa que você pensa é um DPS, tipo a Cilly. Sim, a Cilly tira muito proveito dela, mas o melhor combo para ela não é a Cilly, é a Bronya. Uma coisa que todo mundo deve ter visto é que é difícil controlar a velocidade do DPS, porque você precisa ajustar para que os personagens que recebam o buff sejam depois da Wukong. E o que acontece quando você coloca a Bronya para ser depois da Wukong? Você consegue puxar o seu DPS e ele pega o buff da segunda rodada. Então aqui a gente tem um combo incrível. O único problema é que esse combo consome muito ponto de perícia. Você vai usar a perícia da Wukong para buffar e vai usar a perícia da Bronya para buchar. Então só nisso aqui já foi 2 pontos de perícia, com DPS vai mais 1. Você vai precisar ter um controle melhor dos pontos de perícia, vai ter que usar ataque básico com elas para poder estacar ponto de perícia e usar tudo na hora certa. Mas vamos lá, você tem a Wukong, ela buffa ataque por cento, taxa crítica e dano crítico. Aí você pega a Bronya, que aumenta também o ataque dos aliados e além disso aumenta o dano crítico baseado no dano crítico da Bronya. Então, se a Ting-1 buffa o dano crítico da Bronya e a Bronya buffa dano crítico baseado no dano crítico dela, isso aqui vai escalar mais o buff da Bronya, você vai conseguir um dano crítico muito estourado. E além disso também, quando a Bronya puxa, ela aumenta o dano do aliado em 33%. Então vai ficar ainda mais estourado, é um combo insano. Quem usava Ting-1 junto com a Bronya para aumentar, sei lá, o dano de uma Cilly e deixar ela muito forte, agora você tem um combo ainda melhor, porque as duas juntas são incríveis. O único problema, como eu disse, é controlar o gasto de perícia. Isso aí você vai ter que aprender a utilizar a boneca para poder ter um controle melhor. Depois da Bronya, em segundo lugar fica a Ting-1. Ting-1 é uma personagem da harmonia que é muito forte, ela buffa muito bem. O buff dela é baseado no ataque atual da Ting-1, então quanto mais ataque ela tem, melhor vai ser o buff dela, mas é baseado no ataque do aliado também. Então você tem um limitador do ataque do aliado e tem um limitador do ataque dela. Por ela ter essa necessidade de ter ataque para buffar, faz com que você não possa buildar tanta resistência nela. Mas com a Wukong buffando ataque por cento, você vai aumentar o ataque por cento da sua Ting-1 e vai poder pegar uma build mais resistente. Você vai poder, sei lá, trocar a orb dela por um orb de vida ou de defesa. Além disso, ela também dá dano bônus. Como a Wukong buffa ataque, taxa e dano crítico, esse dano bônus dela vai escalar melhor, vai ser um balanceamento geral para o personagem. Então isso faz com que as duas escalem muito bem juntas. É um combo bem da hora e você pode estar utilizando. Em terceiro lugar, eu vou colocar o Luocha. O caso do Luocha é parecido com o da Ting-1. Você buffaria o ataque dele, isso diminuiria a necessidade de ataque para ele curar, e você poderia pegar uma peça como uma orb de defesa para aumentar a resistência dele. Isso dá um retorno na questão dele não ser derrubado durante a partida. Tinha gente que estava com medo dele não ser resistente o suficiente para tancar o dano. Eu não vi nenhum problema nisso, eu acho que ele tá tancando muito bem, tá curando bem até demais. Então com isso aqui, se você tem medo, você pode estar deixando ele mais resistente, vai facilitar. Ou então você pode correr atrás de uma build para sub DPS. Você mantém a peça do corpo de bônus de cura. Como a Wukong buffa uns 20 e pouco de taxa, você consegue fechar a taxa em substatus. Então você vai ter um bônus de ataque, taxa, dano crítico, você vai conseguir fechar o Luocha como um sub DPS, sem perder a cura dele. E além disso, a Wukong também buffa o dano imaginário, lá no rastro 4 dela, como eu falei lá no kit dela. Então isso faz com que os dois sejam um combo bem legal e bem interessante. Em quarto lugar, eu coloco a Clara. Como todo mundo sabe, a Clara é focada no counter do Svarog. Esse counter do Svarog, ele conta como ação extra, ele não consome rodada. Se não consome rodada, você pode utilizar várias vezes que não vai ser consumido nenhum buff. Isso faz com que a Clara consiga tirar muito proveito dos buffs e aumenta muito o dano dela. Além disso, se você calibrar direitinho, você ainda consegue utilizar a perícia da Clara no inimigo marcado. Isso vai dobrar o dano dela. Se você tiver com os buffs da Wukong, vai aumentar muito o dano geral dela. Então isso faz com que as duas sejam um combo bem forte e bem interessante.
Agora vocês devem estar pensando, pô, Miau, tu tá maluco, tu falou 2 personagens da harmonia, um da abundância e a Clara. Cadê a Cilly, que tu não falou ainda? Eu vou estar falando da Cilly agora e um problema geral que tem nos personagens da caça. A Cilly, como vocês sabem, consegue tirar muito proveito de buffs porque ela tem ação extra. Ações extras não contam como rodada, eu já falei isso várias vezes durante esse vídeo. Então, por esse motivo, ela consegue tirar muito, mas muito mesmo proveito desses buffs da Wukong, da Ting-Yun e etc. O problema principal das duas juntas é que quando a Cilly usa a skill, ela aumenta a velocidade dela em 25%. Isso aqui pode influenciar na ordem dos personagens e fazer com que a Cilly não seja depois da Wukong. Se ela não é depois da Wukong, ela não pega os buffs. Você pode até utilizar a ultimate dela e forçar ações extras para poder conseguir aproveitar desse buff, o que também dá certo. Então você vai ter que controlar melhor a hora de utilizar suas coisas e pensar bem quando for estar utilizando. Isso também vale para os outros personagens da caça. O Dan Heng, ele tem um rastro que aumenta a velocidade, a Su Shang aumenta a própria velocidade no talento, e o Yan Qing também tem um rastro que aumenta a velocidade. Então você tem que ter um controle maior sobre eles. Só que tem um jeito bem simples de você cancelar todo esse problema. É só você utilizar a Bronya. É por isso que a Bronya é o melhor combo para ela. Independente se o personagem avança a ação, aumenta a velocidade, se a Bronya estiver depois da Wukong, ela sempre vai fazer com que o seu DPS consiga o buff. Agora que eu exaltei ainda mais a Bronya como o melhor combo para ela, eu vou estar fazendo aqui uma observação sobre o Dan Heng. O talento do Dan Heng, ele precisa que ele seja alvo da habilidade de um aliado, para poder ganhar penetração de vento. A habilidade da Wukong não consegue ter um aliado como alvo. Se você quiser que o Dan Heng seja buffado e ganhe essa penetração de vento, você vai ter que usar algum personagem que foque ele, seja healer, personagem de shield, Ting-Yun ou Bronya. Sem uma delas focando nele, realmente você vai perder essa penetração de vento. Isso aqui é uma perca bem grande de DPS, isso aqui ajuda muito o Dan Heng. A Su Shang tem um problema que é na ultimate. Além dela aumentar a própria velocidade dela com talento, na ultimate dela ela avança a ação dela em 100%. Se ela for a segunda e você aumentar a ação dela 100%, ela vai ganhar uma nova rodada e nessa nova rodada ela não vai ter buff. Se ela for a primeira e você utilizar a ultimate dela, você vai consumir as 2 rodadas de uma vez. Aí ela vai dar muito dano, mas o buff vai sumir que nem água. Então, mesmo com Bronya, você não consegue tirar 100% de proveito do buff da Wukong. Outro personagem que pode ser um pouco problemático é a Hulk. A Hulk tem um rastro que avança a ação dela em 20% depois que você usa a Ultimate. Esses 20% pode influenciar na ordem, influenciando na ordem você pode perder o buff. Então você vai ter que ajustar a rotação do seu time para poder ter mais proveito do buff sem perder por causa disso aqui. No caso dela, vai dar para utilizar com a Bronya tranquilamente. Um que eu tô na dúvida é o Jin Huan. Jin Huan, ele também consegue tirar proveito dos buffs na ultimate e nas skills. Mas como o Senhor do Raio ele tem a própria rodada dele, com a própria ação dele, pode ser que na rodada dele você não esteja buffado. Como eu não tenho Jin Huan e nem conheço alguém que tenha ele e a Wukong para poder testar, eu não consegui certificar se isso acontece. Se você tiver os dois e conseguir testar, deixa aí nos comentários, vai ser uma ajuda bem legal tanto para mim quanto para o restante do pessoal. Erta e Himeko conseguem utilizar tranquilamente os buffs dela, as duas têm ação extra, que é o ataque extra delas, então tira muito proveito. Personagens da inexistência no geral vão combar bem, eles vão debuffar os inimigos e você vai conseguir que seu DPS dê mais dano. A única exceção é o Sampo, porque o Sampo ele dá dano baseado em dot. E esse dot dele acontece quando é rodada do inimigo. Então pode ser que proc esse dot e você não esteja com nenhum tipo de buff. Aí você teria que ajustar uma rotação para poder tirar mais proveito. Bom, eu vou estar parando por aqui, acho que no geral já deu para entender. Tudo gira em torno de controlar o buff dela. Se você tiver a Bronya, você tira completamente essa necessidade. E a Bronya faz com que todo e qualquer personagem consiga tirar muito proveito dos buffs da Wukong. É literalmente o melhor duo para ela, a melhor combinação. No restante tem vários personagens que tiram efeito. Eu gostei muito da sinergia dela com a Clara. Gostei muito também do combo com Luocha. Espero conseguir pegar os dois para estar utilizando com a Clara.
Mas no geral é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele foi um pouco diferente, acho que é o primeiro nesse estilo que a gente tem aqui no canal. Com explicação bem geral de vários personagens, de como eles podem influenciar no combate dela e na utilidade dela em si. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários se você gostou desse formato ou se você prefere que eu fale nos guias rápido e resumido igual eu fazia antes. Muito obrigado pela sua participação até aqui. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado por tudo e até a próxima.